Boa noite, mais um podcast nesta quarta-feira linda. Para mim sempre é motivo de alegria estar aqui junto com vocês. Sempre eu falo mais com mulheres. O meu público é mais feminino. As mulheres mais maduras ainda são as que mais me seguem, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E esse tema é para você, mulher, que está sempre aqui prestigiando o meu trabalho no Podice. E o assunto é um assunto de interesse de todas as faixas etárias femininas, não é, doutora? Com certeza. Minha convidada já está aqui, aguardando para ser apresentada. E nós vamos falar de algo que incomoda muitas mulheres, mas que ainda nós, falo por mim também, nós temos às vezes vergonha de perguntar para o médico profissional. Temos, às vezes, vergonha de ir atrás dessa ajuda para melhorar a flacidez íntima. Flacidez íntima, aquilo que ninguém te conta, nós vamos contar hoje, num papo reto nesse podcast com ela, que entende do assunto, trata, que é médica e é ginecologista. O tema principal é rejuvenescimento da área íntima. Saúde, autoestima e estética também. Tudo isso hoje, agora, com a minha querida doutora Bruna Pasqualin, que é médica ginecologista, e agora eu deixo o microfone para ela se apresentar aqui para nós. Boa noite, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Bruna, eu sou médica ginecologista, formada há 10 anos. Me especializei muito nessa parte de ginecologia regenerativa, que chamamos hoje em dia, onde a gente procura devolver de volta a autoestima, o cuidado íntimo e a melhora da mulher, principalmente as mulheres de 35 mais hoje em dia, que é quando começam a apresentar os primeiros sintomas, né? Esses sintomas, mesmo antes do climatério, em geral, a mulher começa sentir alguma coisa com 40 e pouco, em geral, assim, uns 10 anos antes de entrar na menopausa, né? Outras menos, 8 anos, 5 anos. Mas hoje você já atende mulheres na faixa de 35 anos com essa preocupação? Sim. Quando a paciente está lá nos 40, 45, normalmente as queixas já estão bem mais aparentes. Uhum. Mas se a gente conversar, procurar saber melhor da paciente, nos 35 elas já começam a apresentar sintomas leves e que às vezes elas não percebem, acham que é normal. Porém, se a gente começar a tratar nessa fase, os resultados são sempre melhores. Sempre. Né? Olha, uma coisa que nós falamos em todo o podcast. Você que acompanha não vai deixar de constatar isso que eu falo aqui. Prevenção. É sempre mais curto o caminho e o custo fica menor. Com certeza. Né? E um assunto da flacidez que nós vamos falar, ele pode chegar a um grau mais de risco, de mais perigo, que é uma incontinência urinária. Mulherada, incontinência urinária é aquela hora que você perde o xixi involuntariamente. Claro que isso pode se agravar com a idade, né? E esse assunto da flacidez, ainda existem muitos mitos, não é? Muito. Ainda tem muito tabu em relação, não só à parte íntima, mas à menopausa, tudo que é ligado à mulher, né? Existe ainda uma cultura forte do passado mesmo, que o pessoal ainda tem vergonha, as pacientes às vezes têm vergonha de trazer isso no consultório, na consulta. E até quando a gente pergunta, elas mesmas já falam, eu acho isso constrangedor. Ah, tá. Então, às vezes, elas não querem nem aceitar para elas mesmas. Sim. Quanto mais compartilhar com o marido, e às vezes é difícil nós, como médicos, tirar isso da paciente. Uhum. Então, conforme ela vai pegando confiança, vai se sentindo à vontade, ela acaba trazendo queixas que
é cada vez mais comum. E o quanto isso atrapalha a qualidade de vida, a autoestima da mulher. Com certeza. Desde que você se formou, você já pensava em partir para essa área da saúde regenerativa feminina? Não. Quando eu entrei na especialidade, na residência médica, ainda falava-se muito pouco da ginecologia regenerativa, né? Apesar de estar aí já uns 15, 20 anos no mercado, o tratamento, de uns 10 anos para cá que começou a ter mais, a trazer mais para o público, para os médicos, começou a ter mais pós-graduação, especialidade, né? Mas eu sinto que de uns 5 anos para cá que ficou mais forte. Foi quando eu comecei a procurar o que era a ginecologia regenerativa, né? Essa área nova que trata tanto a parte funcional, que é a principal, e a gente acaba tratando a estética junto, né? Acaba tendo uma melhora conjunta de tudo. Perfeito. Eu já descobri com a doutora aqui, conversando aqui nos bastidores, que ela é formada na cidade de Ribeirão Preto, a faculdade dela na cidade de Ribeirão Preto, que eu também morei 5 anos em Ribeirão, quando eu fiz faculdade, há muitos e muitos anos atrás. Você também morou em Ribeirão e depois de Ribeirão que você foi fazer a residência em Sorocaba, você nos contou, né? Isso. Aí eu fiz 3 anos de residência médica. Quando eu terminei, eu já procurei os cursos, as pós-graduação nessa parte de ginecologia regenerativa. E até hoje, né? Todo ano sai alguma novidade, sai alguma atualização que a gente precisa estar fazendo. Em 2024 eu também estive nos Estados Unidos, em Orlando, onde eu fui fazer um curso que a gente chama de Fresh Frozen, que é um curso de cadáver fresco, para a gente aprender melhor ainda a anatomia da parte íntima, como fazer os procedimentos, né? Entender os planos. E isso traz muita confiança para a gente na hora de entregar resultado. Isso também agregou muito na minha experiência. Acredito. E continuo ainda fazendo muitos e muitos cursos. Não dá para parar, né? Não para. Não para, porque as novidades vêm o tempo todo, né? O tempo todo. Todo ano sai novidade. A gente o tempo todo tem que estar buscando a atualização para trazer mais conhecimento e segurança. Aliás, falando em conhecimento, esse foi um dos motivos que eu quis trazer a doutora Bruna para conversar aqui com a gente, mulherada, porque nós precisamos ter conhecimento, entender que existe possibilidade de tratamento se você está com uma flacidez íntima, que você vai perceber, a doutora vai explicar aqui como que você começa a perceber que você tem essa flacidez, mas eu constatei já na minha vida, porque eu já fiz fisioterapia pélvica, já te contei, já trouxe a minha fisioterapeuta aqui, que ela não escuta o que eu vou falar, mas eu não estou praticando os exercícios em casa, não conte. Porque não conte para a Aileen, que eu não estou fazendo os exercícios em casa. Porque todo dia você tem que lembrar do exercício. Quando você vai lembrar, você já esqueceu que já passou o dia, né? Porque o certo é você fazer os seus exercícios também, depois que você recebe o treinamento de uma fisioterapeuta, que foi meu caso. O certo você tem que praticar, é igual o músculo, né? Você vai na academia, exatamente. Se você não usa aquele músculo, você perde a musculatura pélvica, né? Aí eu queria, doutora, que você começasse a contar para nós os primeiros sintomas dessa flacidez. Você já falou que a partir de 35 anos já pode. Qual a possibilidade deles irem se agravando no caso de não tratamento, para que nós, mulheres, possamos buscar ajuda o quanto antes. Tá. A flacidez íntima, ela pode já apresentar sinais, né, ali na faixa dos 35, mais comum nos 40 anos. As pacientes começam relatando, eu vou na academia, vou fazer uma forcinha, ou vou tossir. Às vezes escapa um xixizinho ali. Ou pacientes que tiveram mais parto normal, né, é mais comum do que pacientes que tiveram cesárea. E isso vai só se agravando se a gente não fortalecer aquele períneo. Tá. E junto com a incontinência, pode começar a vir
Às vezes a frouxidão vaginal, que elas sentem que algo ali já não está mais como antes, né? Que elas falam, não está mais apertado. Uhum. E vem associado depois o ressecamento, a lubrificação, ela vai começando a ficar mais prejudicada. Às vezes começa a ter dor na relação, então tudo é uma consequência, né? Então, uma coisa vai piorando a outra. Se a gente vai deixando, a hora que ela chega lá nos 50 anos, ela já fala, olha, estou sem qualidade de vida, não consigo mais ter relação, vou na academia, é constrangedor, às vezes molha até a roupa por perda de xixi. E sem contar, vai fazer um agachamento? Perde xixi. Perde xixi. Tem um resfriado, vai tossir, perde xixi. Uhum. E casos de senhoras de 80 anos, às vezes, que eu atendo, que tem que usar fralda. Porque daí a perda é muito maior, né? Então, se a gente já começa a cuidar bem antes, ela vai chegar ali uma longevidade muito mais saudável. Com certeza. E existe também o risco de chegar a um grau de incontinência, que você falou da fralda, mas um grau que o médico pede que faça-se uma cirurgia até, né? Pelo caimento da bexiga. Você pode contar um pouco dessa parte, que aí já é um caso mais grave. As pacientes que têm a queda da bexiga, que é a cistocele, né? Depende o grau, né? Quando é grau 1, mais ou menos, a gente consegue melhorar e reverter com as tecnologias. Tá? Mas quando já é um grau mais avançado, aí não tem jeito, aí já é cirúrgico. Tá. E vai piorando com a idade, porque ela perde aquela sustentação da mucosa, ela perde colágeno, né? A musculatura fica mais fraca. Então, daí não tem jeito, aí é cirurgia mesmo. Mesmo fazendo a cirurgia, um caso mais grave que precise, ela vai precisar fazer a manutenção no pós-cirúrgico, né? Sim. Essas pacientes acabam tendo uma mucosa, né, dentro da vagina que vai ficando muito fina, muito atrófica. Então, é aquela pele que qualquer coisinha machuca, muito ressecada. Então, até antes da cirurgia, a gente acaba tratando com um pouquinho de hormônio ali local, né? A gente coloca o estriol ali para melhorar aquela mucosa até antes da cirurgia. Tá. E depois que faz a cirurgia, se a gente continua usando um hormôniozinho ali para melhorar, e se a paciente tiver condição, puder fazer também a questão de laser, radiofrequência, ultrassom microfocado. Perfeito. Aí com certeza a gente vai só trazer melhoria. Ter vários outros tratamentos. Nós começamos falando assim da parte mais drástica, né? Isso. Então começamos ali com 35, 40 anos, a pessoa começa a sentir uma flacidez, essa perda de urina involuntária, vai na academia, faz uma força, sai um xixizinho. Começamos a falar dessa parte. E no caso drástico que ela não cuidou, pode chegar com 50, 60, 70 até ir para um caso cirúrgico porque a bexiga cai. E você falou de fortalecimento do períneo. Até gostaria que você esclarecesse o que é períneo, para caso alguma mulher que esteja aqui nos assistindo não sabe o que é. E aí eu gostaria de falar, que você começasse a contar para nós hoje, qual é o tratamento para flacidez íntima que você, assim, indica na maioria. É claro, gente, que aqui é um podcast de esclarecimento, para que a gente saiba opções. Mas só a doutora, através do exame, vai dizer qual que é o seu caso e qual que é o seu tratamento. Mas você pode contar para nós todas as opções que você tem? Nossa, pode falar, agora o microfone é seu. Vamos lá, então. Períneo é toda essa região pélvica, né? Onde a gente tem o assoalho pélvico, ali é constituído por músculo, por ligamentos, né? E quando a gente não fortalece, é como o músculo do restante do corpo. Então, ele vai ficando mais flácido, sem força. E com o envelhecimento, a tendência é a gente ir perdendo massa magra. E ali na região pélvica acontece a mesma coisa, tá? De tratamento, como eu sempre digo, cada caso é muito individualizado, né? Cada paciente tem sua indicação,
Mas hoje o que mais a gente indica é o laser vaginal, o laser íntimo, que é um laser que ele vai tratar mais a superfície. Então, ele vai tratar a mucosa, ele vai estimular novos vasos sanguíneos e com isso vai estimular colágeno, vai melhorar a elasticidade da vagina. Então, a gente pode tratar tanto na vagina, que é dentro do canal vaginal, quanto na parte externa, que é a vulva. Tá. E a gente devolve colágeno ali para tudo. Daí que já é a parte mais fora estética, né? Tanto estética quanto funcional também. Porque ela tem uma função, sim. Né? Porque é onde elas mais reclamam. O introito, que é a entradinha ali da vagina, é uma parte que ela resseca muito, ela fica muito atrófica, né? Depois que a mulher faz menopausa. E ali começam a ter fissuras, vai ter relação machuca, dói para ter relação. Então, a gente trata bastante também essa entradinha vaginal da vagina, né? Aí, a gente pode associar o ultrassom microfocado, eu gosto bastante. Ele é diferente do laser. Os dois trabalham com energia, né? Porém, energias diferentes. O ultrassom, a gente vai usar ele vai mais profundo que o laser. Então, ele chega ali até a muscular. A gente trata na intenção de trazer sustentação. Né? O ultrassom microfocado. Exatamente. Então, ele é conhecido comercialmente aí como Ultraformer, Liftera, né? Ele tem a ponteira íntima e é aquele efeito que a gente quando faz no rosto. Sim. Dá aquela levantada, aquela sustentada no músculo. Então, paciente que tem frouxidão, paciente que tem muita incontinência urinária e às vezes até fecal, como ele trata 360 graus ali dentro da vagina, ele acaba melhorando tudo. Muito interessante. E é claro que a doutora falou aqui de colágeno, eu vou fazer agora uma parte aqui do colágeno. Hoje existem vários tipos de colágeno, né? Essa tecnologia do Liftera, Ultraformer, né, que é o ultrassom microfocado, ele vai fazer esse estímulo do colágeno de dentro para fora e não é imediato, porque não existe nada imediato, né, doutora? Talvez precise de quantas sessões em média, quanto tempo que a cliente vê o resultado. Vamos falar desse ultrassom microfocado, que é sustentação. E nós não queremos flacidez, nem na área do olho, nem na papada, viu? Eu já marquei com a minha dermato esse mês de abril. Vou fazer aqui, ó, na papada. Para dar uma colada aqui, porque a papada aqui já vai denunciando a nossa idade. Mais, né? A mão, o pescoço, a papada, o olho, vai denunciando. E ela falou exatamente, aqui esse ultrassom, que eu marquei até lá, Liftera, ele é para colar essa pele. Então, flacidez é algo que nos incomoda. E aí, quantas sessões em média a mulher já começa a ver resultado? E o intervalo entre uma e outra sessão? Quanto ao ultrassom microfocado, quando a gente faz ele na paciente, no primeiro dia, ele existe um efeito Cinderela, que a gente chama. Ai, tá? Que bom! Então, no primeiro, segundo dia, na hora imediata, ela vai ver uma diferença. E a hora que ela for ter relação, o parceiro vai sentir diferença. Então, eles falam, meu Deus, o que aconteceu aqui que mudou tudo? Porém, passado aí uns 3, 4 dias, ele volta a ficar como estava. Porque daí vai começar o estímulo de colágeno. E isso a gente atinge um pico depois de 30, 60 dias, com resultado mesmo, com 90 dias mais ou menos. Foi o que a minha dermatologista falou mesmo, 90 dias. Que é quando a gente vê se a paciente vai precisar de uma segunda sessão. Tá. Tem que fazer uma reavaliação. Isso. Normalmente, com 2 sessões, é o esperado que a paciente já fique super bem. O laser é um pouquinho diferente. Então, o laser a gente normalmente indica de 3 a 4 sessões, com intervalos aí de 30 a 40 dias mais ou menos. O laser,
ela começa a ver resultado depois de umas 3, 4 semanas. Ele não é tão imediato quanto o ultrassom, tá? Porém, a melhora vai sendo gradual, cada vez mais ela vai apresentando bons resultados. E isso vai animando, a autoestima já começa a aparecer novamente, ela já vai começando a perder o medo de ter relação ou de perder urina, né? Então, depende muito da tecnologia, tá? Depende muito também do diagnóstico, né? Que você vai avaliar e indicar cada caso. Talvez até um misto de tratamento, pode ser? Começa, com certeza. Eu gosto bastante de associar, porque, como eu disse, o laser pega mais superficial. Então, a gente vai tratar a qualidade daquela mucosa. O ultrassom, ele já pega mais profundo. Então, a gente, ao mesmo tempo que trata mais superfície, a gente também trata mais profundo a sustentação com o ultrassom, né? Mas aí a gente tem também a radiofrequência, que é outra tecnologia que a gente usa com o aquecimento também, né? Só que ela demanda mais sessões. Então, às vezes, é um pouco mais incômodo para a paciente por precisar ir mais constantemente no consultório fazer as sessões, né? Podemos utilizar também, hoje em dia, para fortalecimento pélvico aí, né, da parte pélvica, a gente tem a cadeira em sela, que eu já deixei aqui um panfletinho com a Izzy. Já, estou interessadíssima nessa cadeira. É uma cadeira de ondas eletromagnéticas, onde a paciente totalmente vestida senta na cadeira, indolor, é super confortável. E o bom é que são sessões rápidas de 28 minutos e ela age como se fosse uma fisiopélvica mesmo, só que mais intensa, né? A gente consegue aprofundar a energia com ela e ela entrega, parece brincadeira, mas ela consegue entregar 11.000 contrações em 28 minutos de sessão. Nossa, que maravilha! Então, eu falo, quando que nós, humanos, né, conseguiríamos fazer essa quantidade de contração em 28 minutos? É claro que quando associada com uma fisiopélvica, os resultados são melhores, porém eu falo que ela acelera o tratamento, porque como você mesmo disse, as pacientes não têm paciência de dar constância no tratamento em casa, né? Então, tem dia que faz, tem dia que não faz, às vezes passa uma semana sem fazer, e a cadeira ela é indicada 2 vezes por semana, em torno de 8 a 10 sessões. A paciente costuma ficar muito bem, os resultados costumam ter 80%, 90% de melhora. E ficou bem, daqui 6 meses ou um ano, a gente faz uma manutenção. Interessantíssimo. Né? Então, eu falei que a gente não faz mesmo. Eu aprendi a fazer todos os exercícios, né? Todos. E são exercícios relativamente fáceis. Você precisa se concentrar para ver se você está usando o músculo correto, né? Que é contraindo o músculo correto, como se você fosse prender o xixi. Mas você precisa fazer as sessões ali de contrai e relaxa, né? E é super fácil, teoricamente você poderia fazer a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, mas acontece que a gente não consegue adquirir o hábito de marcar ali aquela hora para fazer. E essa cadeira, ela chama Encela, né? Encela. Encela. Eu vi aqui, até a doutora deixou um folhetinho aqui, vou mostrar para vocês. Bacana, que é indolor. E a doutora já tem no consultório dela, aqui em Itapetininga. Isso. Né? Me conta aonde que fica o seu consultório. Conte para todos que estão nos ouvindo. Eu já comecei meus atendimentos na clínica, no Instituto Melo Almada, que ela fica localizada ali no bairro dos Bancários, bem próximo à escola da Maple Bear ali, bem facinho de encontrar. E estou trazendo essas tecnologias para cá, para o pessoal conhecer. Já tem uns 5, 6 anos que eu já trabalho com essas tecnologias na cidade de Sorocaba. E eu vejo quanto agrega no tratamento para as pacientes.
As pacientes que começam, eu falo que é um caminho sem volta. Elas é não lógico abandonam que eu vou nunca fazer mais. essa cadeira. Vou fazer, depois chama a doutora aqui para um segundo podcast que eu vou dar meu testemunho. Com certeza. O feedback é muito importante. Importantíssimo. Eu Muito gosto importante. de saber, primeiro, para ter, como falei no início, meninas, a gente ter mais conhecimento, levar o conhecimento, que eu acho que a missão minha como farmacêutica também, aqui nesse podcast e na minha farmácia, é poder dar orientação adequada, né? Então, eu faço pilates, eu faço musculação, aquilo que eu sei, que eu faço, que eu leio, que eu pesquiso e que é interessante para mim, eu gosto de contar para as pessoas. Nesse folder, gente, da cadeira em cela, olha, tem um depoimento aqui de uma mulher. Recuperei a confiança graças a este tratamento e pretendo continuar a praticar atividades desportivas. Amanda Houston. Essa cadeira, ela é americana, tem 2 depoimentos, um de Boston e um, acho que é de Houston. Ela começou já há bastante tempo nos Estados Unidos e essa tecnologia foi chegando no Brasil, né? Muito interessante. Mas outra coisa que seria legal falar aqui, eu sei que o público é mais feminino, porém é uma cadeira que também é utilizada para homens, principalmente homens que passaram por algum problema, que precisaram fazer cirurgia de próstata. De próstata, né? Foi sensacional. E às vezes acaba tendo problema com perda urinária, com disfunção erétil. Então, bastante homens procuram o tratamento por indicação dos urologistas mesmo. Que né? interessante. Precisamos divulgar mais essa cadeira aqui, porque traz muito conforto, né? E homem, se nós mulheres já não temos muita paciência, né, de fazer os exercícios em casa, imagina homem, eles querem tratamento imediato. Imediato, Excelente ajuda opção bastante. para mulheres de todas as idades que desejam melhorar a sua qualidade de vida através de uma solução para incontinência urinária e disfunção sexual. Fala aqui as sessões 2 vezes por semana e a doutora já tem aqui lá na clínica, na Melo Almada, aqui nos bancários em Itapetininga. Já sigam a doutora no Instagram, que é @doutora Bruna Pasqualin. Doutora Bruna Pasqualin. Isso. Eu falei da cadeira, porque eu acho que é uma tecnologia muito moderna, não conhecia, mas também gostei muito do fotona e do ultrassom microfocado. A pergunta que toda mulher quer fazer para você, esse aqui já sabemos que não dói nada sentar na cadeira. Me conta agora do ultrassom e do laser fotona e da radiofrequência, a questão da dor. São procedimentos indolores, tá? O laser, existem várias marcas e tipos no mercado. O CO2, ele, apesar de ser muito conhecido, é um laser que eu não costumo trabalhar por questão dele ser mais ablativo, ele aprofunda mais e acaba tendo um pós mais doloroso, tá? As pacientes reclamam bastante. Então, eu há 5 anos trabalho com laser fotona, que é um dos melhores lasers do mercado. E ele é totalmente indolor. O pós dele eu nunca tive nenhum tipo de problema. As pacientes saem da sessão, vida normal. Pode ter relação, pode ir para academia. A não ser quando a gente... No mesmo dia? No mesmo tanto dia. Tanto fotona quanto ultrassom, ele não tem restrição de ficar alguns dias sem relação sexual? Não. Nem o dos não dois, tem. porque o laser ablativo já tem, né? O CO2 já tem. A gente até fala, vai namorar e dê depois um feedback pra gente, porque o marido vai... O dia que faz, como fica ali um pouco mais inchadinha, que a gente fala, né? Sim. Os maridos gostam bastante. Daí eles falam, valeu a pena, e eles querem que patrocinar o tratamento. Olha, ótima. Esse daí, então, é efeito Cinderela imediato. Queremos. E o ultrassom também não dói. Nenhum dos procedimentos precisam de anestésico, né?
No seu Instagram tem o telefone da clínica Tem, tudo certinho. Para fazer agendar o... Tem o link lá do WhatsApp, é tá. só clicar e já... Para fazer o agendamento Você faz uma avaliação e já começa no mesmo dia? Ou primeiro tem que ter uma avaliação geral para depois agendar as sessões? Normalmente eu faço primeiro a avaliação, entendo aquela paciente, porque às vezes ela quer fazer muita coisa junto, né? O que elas pedem muito também é clareamento íntimo, então a gente tem que entender se ela está com alguma alteração metabólica, com alguma alteração hormonal, porque tudo isso também faz parte do tratamento. Né? Claro. E a partir do momento que eu entendo aquela paciente, eu gosto muito de montar os protocolos e junto com ela vendo o que seria possível a gente fazer. Perfeito. Eu gosto bastante de associar tecnologias, que é como o rosto, gente. Quanto mais você associa, melhores são os resultados, né? Porque cada tecnologia acaba tem uma função. Com certeza. E esse estímulo de colágeno, como você falou, que a gente também usa para o rosto, né? Os bioestimuladores de colágeno. A gente também aproveita os benefícios dessa tecnologia ao nosso favor. Eu já fiz cirurgia de pálpebra. Está fazendo 1 ano e meio. E continuo tomando o colágeno, tive uma recuperação fantástica, porque o colágeno da pele, ele aumenta também a hidratação, a cicatrização, a recuperação pós-cirurgia plástica, que foi esse meu caso. E passado uns 3 ou 6 meses, eu comecei a fazer daí o Liftera na área dos olhos, porque sempre fica uma bolsa aqui e esse Liftera, como você falou, da área íntima, é outra ponteira para a área íntima e tem a ponteira que eu fiz aqui na área dos olhos, que é para estimular colágeno, e a minha doutora dermatologista, doutora Kátia, falou, 3 meses você vai ver um resultado melhor. E ele também tem o efeito Cinderela. No dia que você faz, você quer já até ir fazer uma maquiagem para uma festa. Você se dá uma rejuvenescida, assim, você fica encantado com o rejuvenescimento. E não dói, também não precisa de anestesia na área dos olhos. É muito tranquilo, né? Tranquilo. Mas, mesmo assim, a gente faz os procedimentos, a gente usa as tecnologias, mas nós também temos que suplementar o colágeno. Inclusive, hoje eu trouxe um colágeno para você degustar, que é o Verisol, o colágeno da pele. Alguns trazem café no podcast. O meu trouxe um colágeno sabor limão, que é esse Verisol aqui. Ele é enriquecido com ácido hialurônico. Gente, o ácido hialurônico ele não é bom só para a pele, não. Ácido hialurônico a gente usa também para articulações. Com certeza. Né? Porque desgaste da articulação, envelhecimento, artrose, ácido hialurônico também é bom. Ácido hialurônico também faço em creme via vaginal, para fazer como você falou, com envelhecimento a gente tem o ressecamento, né? Então, a gente pode também usar o ácido hialurônico via vaginal e a área externa, sérums com ácido hialurônico para passar do lado de fora, mas os cremes também para introduzir. Então, veja que o ácido hialurônico ele é interessante para a pele, né? Muito. E aqui também tem o Verisol e o silícios orgânicos. Ótimo. Né? Que também é para sustentação. Vamos provar. Você gosta bastante dessa parte de muito suplementação? Bom. É um muito saborzinho gostoso. Limão. É gostoso, parece né? Um suquinho de limão mesmo. O colágeno Verisol, que é o colágeno da pele, daí é pensando tudo, né, gente? É rosto, é braço, é corpo e a área íntima também. Esse colágeno é de origem bovina. Agora é o Verisol. Já saiu também o colágeno de origem marinha, que é o Colagenil. E eles não têm gosto. Daí a gente coloca esse sabor limão, sabor alimentício, para ficar assim gostosinho. A gente tem limão, tem laranja, eles são bem leves. E é fácil de tomar uma dose ao dia, né? Com certeza. Eu falo que quando a gente, por mais que faça as tecnologias, o tratamento no consultório, em casa, fazer a manutenção com esses produtos é muito importante. Desde sabonete com pH adequado, né, o sabonete íntimo,
a hidratação é super importante. Então, esse tipo de cremes com ácido hialurônico, com colágeno, tudo só agrega, né? Com PDRN, aí já estamos certeza. sofisticando mais, com exossomos, com peptídeos, né? Ixi, tem muita coisa, né, Izzy? Mas, e até durante a tecnologia, quando a gente, principalmente o laser, né? Como a gente joga o laser ali na pele, na mucosa, ele abre microcanais na pele. E usar um drug delivery, que é usar essas substâncias e jogar ali depois do laser imediatamente na pele, após. a absorção é muito grande. Com né? certeza. Então, o resultado é melhor ainda. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Isso é bom, porque as novas gerações, doutora, a sua geração e as mais novas ainda, vão ter um aporte tecnológico e também de profissionais especializados, que você tem que ir em profissionais que entendem, que estudou, né? Porque também temos aí a gente vê muitas loucuras, inclusive na área de cirurgia plástica, né? Na área de suplementação por pessoas que não são capacitadas a fazer suplementação. Tem que ser o profissional que estuda, o profissional adequado. Procedimentos estéticos, seja faciais, corporais, com um profissional que não é habilitado. A região íntima ainda, meu Deus do céu, é um risco altíssimo. Você vê casos assim? Muitos, né? A gente faz parte de muitos grupos no WhatsApp de ginecologistas e tem dermatologistas também associados que publicam todo dia. Chegam fotos, casos de pacientes que procuraram, às vezes, o mais barato, que saiu muito mais caro, né? Assim, em questão de saúde, procedimentos feitos errado, às vezes injeta alguma substância num plano errado, isso pode gerar uma necrose. E eu falo que até o ácido hialurônico, você tem que saber injetar ele. Que camada vai chegar na pele? Porque, às vezes, a gente pode usar ele também intravaginal, em alguns casos, para tratar fissura, né? Aí já é bem mais específico, mas, assim, só para deixar aqui explicadinho, às vezes, um vasinho que você pega errado, você pode gerar uma embolia pulmonar na paciente. Meu Deus, como então, tem risco. É muito sério, tem muitos riscos, a gente tem que saber muito de anatomia. Então, não dá para ser qualquer profissional, isso sem dúvida nenhuma. E cada vez mais a gente vê coisas sendo feitas erradas por profissionais que querem, eu falo, não sei nem se é invadir a área, né? Mas às vezes querer vender algo para o paciente que ele não está habilitado. Eu falo que cada um tem sua área mesmo. Com certeza. Assim como eu sou ginecologista, eu não mexo em rosto, eu não mexo em outras áreas. Sim, sim. Porque eu acho que cada um na sua especialidade. Cada um na sua especialidade, cada um com a sua seriedade, o seu comprometimento com a saúde do outro, né? E, infelizmente, nós temos esses profissionais aí que não estão habilitados, invadem a área do outro. Então, eu gosto de sempre trazer no podcast esse alerta. Com certeza. Né? Não é só os procedimentos, é também a suplementação. Você vê umas loucuras. E como hoje na internet se vende tudo, doutora, então você vê pessoas, às vezes jovens, tomando um abuso. Isso veio um médico aqui, até ele falou, tomando um abuso de hormônio sem necessidade. Homens também, jovens também, tomando hormônios, porque viu um blogueiro falando, e eu gosto de reforçar, que eu já falei umas 3 vezes aqui. O blogueiro, gente, que se ele tomou lá uma testosterona pela cabeça dele, se ele comprou, se ele foi ao médico e fala, isso não é para todo mundo tomar. E, infelizmente, uma divulgação exagerada de hormônios, né? Com o objetivo de ganho de massa muscular rápida e milagrosa, e também agora até em GH, quanta gente procurando hormônio de crescimento sem ter uma indicação
adequada por um profissional habilitado, profissional que entende de hormônio, que vai te monitorar. Então, existe muito risco. É blogueiro passando receitas, Sim. dieta sem ser nutricionista. É hormônio, é vitaminas, porque a hipervitaminose também, o excesso também é prejudicial. Uhum. Então, as pessoas estão se automedicando, né? A tirzepatide do Mounjaro aí também é um exemplo que está todo mundo tomando, na cabeça de cada um. Conseguem, não sei como conseguem comprar sem receita, e daí a gente até desconfia da procedência, né? Você acaba desconfiando do preço que a doutora falou, todo mundo já sabe. Desconfia daquele preço que está muito abaixo do mercado. E às vezes a pessoa, no desespero de querer comprar, porque na internet tem muitas opções, né? Tem tudo para vender. Né? Tem tudo, tem todas as marcas, tem todos os preços. E assim, às vezes um profissional te promete entregar um resultado mais barato, mas será que ele está usando a substância correta? Uhum. Será que aquela substância ela foi armazenada corretamente? A diluição daquela substância é como o Botox. A gente faz Botox íntimo também para algumas indicações. Existe Botox íntimo? Existe também. A gente usa muito em pacientes que têm vulvodynia, que é aquela dor na relação. Pacientes que travam para ter relação sexual, tem algum trauma, normalmente algum trauma aí de abuso sexual, ou a paciente realmente tem muita dor, e o Botox, ele relaxa a musculatura. Então, a paciente começa a conseguir ter mais confiança, consegue até fazer a fisiopélvica, né? E vai melhorando. Mas, enfim, o Botox tem a diluição correta. Sim, sim. Aí, às vezes, você cobra mais barato, porém, dilui mais do que deveria para render. E o resultado acaba sendo mais curto, né? Não tem aquela durabilidade que o profissional promete, ou que a marca promete, né? Então, é muito sério, precisa realmente fazer com profissionais de confiança, com certeza, com seriedade, né? Nós sempre estamos alertando com os cuidados e também o cuidado com o imediatismo. Às vezes a pessoa não é só o preço, ela quer resultado rápido e imediato, milagroso, como ganhar massa muscular com rapidez. Então, a gente está sempre alertando dietas malucas. Agora mais não se fala tanto nas dietas malucas, se fala mais nas canetinhas emagrecedoras. E uma outra pergunta que eu também queria fazer para você é essa pessoa que usou a caneta emagrecedora e perdeu muita gordura, mas perdeu massa muscular também. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter uma caneta, né, já está em estudo, que você não perde a massa muscular, né? Está em estudo. Não conheço. Não li, não conheço. Mas as que tem hoje no mercado, a tirzepatida perde menos massa muscular, mas ainda perde. A mulher que perdeu muita massa muscular e gordura também e emagreceu, ela também vai apresentar flacidez vaginal? Com certeza. Depois do boom do Mounjaro aí, muitas pacientes estão procurando por questão de flacidez na vulva. Porque é como o resto do corpo, né? Quando você emagrece tudo. E a vulva, que é a parte externa, né? Ali que a gente vê, ela possui gordura. E quando a gente emagrece, aquela gordura, ela também acaba diminuindo, perdendo. E isso gera uma flacidez. Então, vai ficando mais enrugadinha. Elas sentem um aspecto que está mais escura, porque a pele dá aquela enrugada, então parece que ali ficou mais escuro, né? Então, a procura está muito alta por questão. Tá tudo flácido e caído e escureceu. Então, é muito clareamento que as pacientes estão procurando. Bioestimulador, laser. E quando a gente estimula, traz esse colágeno, às vezes só de melhorar a elasticidade, o colágeno, ela já volta a clarear pouquinho também. Ai, que alegria, não? Que alegria. Sem dúvida, o emagrecimento, ele acaba emagrecendo lá embaixo também. Lá embaixo.
Mulherada, nós E o temos canal muita vaginal. coisa. E o canal vaginal também, flacidez. Também, elas falam, tá tudo mais frouxo, o marido tá reclamando. E a gente tem que Correr atrás, fortalecer. Exato. São muitas orientações aqui que a doutora está falando sobre saúde íntima, que vai muito além da estética, vai devolver a funcionabilidade do órgão feminino. Então, a gente tem que cuidar e prevenir as doenças que vêm para frente. Hoje nós tiramos esse podcast mais para falar dessa parte, né, da tecnologia, dos procedimentos que a doutora consegue fazer. Já trouxe aqui para o consultório de Itapetininga, porque você também atende Sorocaba, né? Isso. Então, a doutora já trouxe para Itapetininga a cadeira em cela. Já falamos aí do laser, da radiofrequência, do ultrassom, várias tecnologias. Você que está nos assistindo, deixe o seu like, pode mandar perguntas que elas são respondidas depois. Já agradeço imensamente você que está sempre aqui assistindo, que às vezes manda pergunta para mim lá na farmácia, na Essencial Farm eu também recebo cliente e perguntas. Estou aqui para ajudar a responder e com o objetivo de desmistificar, né, temas, né, de quebrar aí alguns mitos do passado, porque agora nós estamos numa era de alta tecnologia, não só nos aparelhos, né, doutora, mas nas técnicas e também nas substâncias, né? Todas as substâncias usadas, você falou do Botox, mas tem várias outras substâncias, seja injetável, seja um sérum de uso tópico, teve uma evolução imensa ao longo desses últimos anos, principalmente deu um salto à medicina. Deu um boom, assim. Deu Falo um boom. Que é até difícil acompanhar, porque é até difícil toda acompanhar. hora é uma coisa nova e coisas boas que estão só agregando, né? Nós somos muito gratos. Eu falo que Isso. Participar dessa parte da ginecologia é muito gratificante, porque eu falo que a gente ajuda a salvar casamento, ajuda Muito na bom. autoestima, traz qualidade de vida. A mulher, ela se reconecta, né, com ela novamente. Ela entende o prazer que é viver nessa faixa etária também, que às vezes ela só assimila quando ela tinha uns 20, 30 anos ali, né? E que agora não tem mais vida, né? Sei. Como se tivesse morrido. Eu falo que não, ela tem que aprender a viver nessa fase da vida. Ainda mais que a expectativa de vida está aumentando. Sim. E hoje, cada vez mais as mulheres estão indo para a academia. Eu não via tantas mulheres da minha idade na academia. Agora eu já vejo bastante. Maravilhoso. Mas quando eu ia à academia também, uns 20 anos atrás, Itapetininga tinha 2 academia. Agora nem sei quantas tem. Muitas. Muitas. Quando eu comecei a fazer academia assiduamente, eu não via também as mulheres indo. Eu tinha, por exemplo, 40 e as mulheres de 20, né? Agora, hoje, eu já estou vendo mais pessoas da minha idade, tanto homem como mulher, ótimo. E estou vendo também mais adolescentes, como o meu neto, que tem 16 anos. E eu vou com ele às vezes. Às vezes eu vou com o meu neto e com a minha filha. Eu acho um charme. Eu adoro ambiente de academia. Então tá vindo muita coisa boa para nós com mais idade, né? Não é só as de 20, não. A gente tem direito a namorar, passear, com estudar, certeza. Viajar, não é? Com certeza. Desfrutar dessa fase da vida também, que eu falo que é a fase que a mulher entende o poder da experiência dela, né? Outros prazeres. Outros né? prazeres. E eu gosto dessa sua fala. Acho bem interessante. Outra fase, mas que tem muitos prazeres para serem descobertos. Né? Eu falo, às vezes, nos meus vídeos, a menopausa não é o fim da vida. É uma fase de transformação. Se você se permitir, se você pesquisar com boas pessoas, você se dar, fazer escolhas, porque a mulher precisa permitir-se a novas experiências, você aí vai ter uma riqueza de uma outra fase de vida. Cada fase é uma fase. Quando você é jovem é uma fase, quando você engravida é outra, não é assim?
E eu falo que essa fase é muito boa, porque a mulher já trabalhou, já estudou, agora é desfrutar do que ela conquistou ao longo dos anos, né? Você deve ter algum caso aí que, como você falou, essa transformação, algum caso de autoestima, de casamento que se salvou. Você veja que até a médica ginecologista também salva. Algum casamento que se salvou, uma autoestima que se recuperou. Você deve ter algum caso que te emocionou, assim, profissionalmente, que você se sentiu gratificada. Sim, foi até recente. Tem umas 2 semanas, tem uma paciente que ela já é minha paciente há 3, 4 anos, mais ou menos. E ela chegou, ela tem 68 anos. E ela chegou muito triste, que já tinha passado por inúmeros profissionais e o pessoal não conseguia tratar a queixa dela, que era dor na relação e muito ressecamento. E aí ela começou a perder muita urina, então ela é uma paciente extremamente vaidosa, que se cuida muito, mas ela não conseguia ir na academia porque ela ficava constrangida, porque perdia xixi. E aí, semana passada eu atendi ela, a gente foi fazer a manutenção de laser dela, que todo ano ela faz, e ela sentou. Ela começou a chorar e ela falou: doutora, você não imagina o que você fez na minha vida. Eu falei: não é que eu fiz, você também se permitiu a procurar ajuda, a tratar. Ela falou: porque meu casamento, depois de anos, ele estava simplesmente acabado. E hoje, eu com meu marido somos muito parceiros, viajam pra caramba, curtem. Ela fala: eu consigo ter relação sem dor. Eu peguei confiança em mim mesma. Ela é outra pessoa. E ela falou: eu não sei como ser grata a tudo isso que você fez por mim. Imagina, que gratidão, né? Então, essa gratidão não tem preço. Não tem preço. Isso pra é nós a realização, né, da sua profissão. Com certeza. Que lindo. É muito gratificante. Que lindo. Depois desse caso aí da doutora, que emociona, né, pra gente, a gente vê aí a recuperação, né, de um relacionamento, autoestima, traz também mais alegria, né? Para essa mulher, trouxe também mais alegria, mais motivação. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não é só autoestima, é um conjunto, né? Nós somos um conjunto de sentimentos e de sensações. Então, depois disso, assim, a gente fica feliz que, através do podcast também, a gente vai levar mais informações para mais mulheres, porque a gente quer ver mais mulheres felizes e um mundo, se todo mundo aumentar um pouquinho, né, o seu nível de satisfação, de autoestima, a gente vai ter um mundo ainda muito melhor. Com certeza. Eu falo que lugar com gente feliz é outra energia. Outra energia. E o mundo está precisando. Muito de positividade, de alegria, de autoestima. A doutora também faz, logicamente, como médica ginecologista, outros tratamentos para todas as idades. A gente já conversou um pouquinho sobre menopausa, mas nós vamos deixar esses assuntos para um outro podcast, porque o nosso horário já deu e já passou uns minutinhos. E mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade. A doutora aceitou o convite aqui com rapidez, né? Achou um horário na agenda, porque eu sei como é complicado, né? Tirar esse tempo para vir aqui até o estúdio. Então, agradeço imensamente você, a sua presença, os seus conhecimentos compartilhados aqui com todos nós, e espero que você possa vir mais vezes. Com certeza. Eu que agradeço o convite, o reconhecimento, né? E estou à disposição. O que precisar, quiserem tirar dúvidas, tem as redes sociais também, né? E vai ser um prazer sempre trazer mais conhecimento. Acho que mulher, quando ela tem sabe o caminho que seguir, sabe que tem ali uma luz no fundo do túnel, isso pode mudar muitas vidas. Muitas vidas. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. E um beijo para vocês. Uma ótima noite para todos. Muito obrigada.